Boa noite a todos. Uma pequena homilia nessa noite. São Pedro perguntou a Nosso Senhor sobre a frequência do perdão. A pergunta foi: quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? 7 vezes? Nosso Senhor responde: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tem uma passagem no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 24. Lá um certo Lameque, que tinha cometido crimes horríveis, por exemplo, tinha matado um homem conhecido e também um rapaz, um jovem. Ele disse assim: se alguém fizer o mal contra Caim, será vingado 7 vezes. Mas se alguém fizer o mal contra Lameque, será vingado 70 vezes 7. Então lá tinham 7 vezes de vingança, né? E os 70 vezes 7 também. Agora aqui no Evangelho é a antítese daquele versículo. É justamente o oposto. É o 7 e os 70 vezes 7 usado para o perdão, para a misericórdia e não para a vingança. Então um jogo aqui que fazem São Pedro e Nosso Senhor com esse versículo do livro do Gênesis. São João Crisóstomo diz que 70 vezes 7 nós não devemos interpretar como um número fixo, 490. Devemos interpretar como sempre, muitas vezes, indefinidamente, sem nunca cansar. Então é para sempre perdoar e nunca ficar cansado, quantas vezes for necessário. São Pedro perguntou sobre a frequência do pecado e Nosso Senhor Jesus Cristo respondeu. Depois, mais adiante, Nosso Senhor contou uma história para ele sobre uma dívida que um homem tinha e recebeu o perdão. Aí Nosso Senhor vai falar que a dívida que ele tinha era muito grande e foi perdoado. Mas depois ele não quis perdoar um que devia pouco para ele. Significa, tem dívidas que são grandes, tem outras dívidas que são pequenas. E assim também para os pecados. Tem pecados que são grandes, tem pecados que são pequenos. Então é falsa aquela proposição que muitas pessoas repetem. Não existe nem pecadinho, nem pecadão. É claro que existe. Os pecados mais leves são chamados veniais. E os pecados mais graves são chamados pecados mortais. Então existe diferença de gravidade entre os pecados. Então, importa a frequência, o tipo e a gravidade do pecado. Quando nós vamos nos confessar, isso é uma orientação muito prática. Quero me confessar. Quando quero me confessar, eu não devo ir até o padre contando qual foi o contexto da minha vida, a tristeza que eu estou passando, o problema que está acontecendo na minha casa. Isso é uma conversa, não uma confissão. A confissão eu vou resumir em acusar qual é o meu pecado, quais são os meus pecados, qual é a gravidade deles e qual é a frequência. Por exemplo, contei mentira 4 vezes e uma delas foi para minha mãe, assim, que foi mais grave que as outras. Então, pronto, o tipo, a frequência e a gravidade. Basta isso para fazer uma confissão. Uma confissão é uma coisa relativamente breve. Eu me acuso sem muitas delongas, né? Digo o pecado, o número de vezes e se tem algum fator de agravamento. Outro exemplo, eu empurrei um senhor de idade, um senhor de 87 anos e derrubei ele na frente de todo mundo. E esse senhor de idade se chamava o Papa Francisco. Um agravamento ali do pecado, né? Você não pode ser omitida essa parte, porque se você omitir, vai parecer que é um pecado diferente do que realmente foi, certo? Que havia ali vários fatores de agravamento naquele pecado. Por fim, muito breve mesmo, que eu quero falar hoje, tem pessoas que têm dificuldade de se sentir perdoadas, tem outras pessoas que têm dificuldade de dar o seu perdão. O que podem fazer essas pessoas para se curar em relação a isso? Podem fazer alguns exercícios espirituais. O primeiro é pensar assim: qual é o tipo de perdão que eu quero receber de Deus? E qual é o tipo de perdão que eu sou capaz de dar? Porque o perdão que nós queremos receber de Deus é um perdão completo e perfeito. O que nós queremos de Deus quando nós pedimos perdão? Não queremos apenas que Ele não nos castigue. Nós queremos que Ele não nos castigue e que Ele nos aceite como amigos e que mande bênçãos ainda para a nossa vida e que depois nos acolha por toda a eternidade na sua companhia. Então, quando alguém vai pedir perdão a Deus, não vai só
lá para que Deus não castigue. Vai lá para ficar amigo de Deus de novo. Mas quando alguém pede perdão para mim, eu sou capaz de permitir que essa pessoa fique meu amigo? Ou eu simplesmente evito castigo para ela? Se o perdão que eu concedo não é igual ao perdão que eu peço. Quando eu peço perdão, eu quero tudo. Evitar o castigo e receber a amizade de Deus. Mas quando eu dou perdão, eu não dou nada. Eu dou, no máximo, evitar o castigo. Tipo assim, uma pessoa me fez mal, me pediu perdão, eu digo assim para ela, tudo bem, eu não vou te fazer nenhum mal não, mas você lá e eu aqui, não quero mais olhar para a sua cara. Pronto. Esse é o perdão que eu estou geralmente disposto a dar. Mas não é esse perdão que eu peço a Deus. Porque se Deus dissesse para mim, você está perdoado, eu não vou te mandar para o inferno, porém, nunca mais você me procura. Não ficaríamos satisfeitos de receber de Deus essa resposta. Mas nós damos essa resposta aos outros. Então, nessa Santa Missa, vamos pedir a graça de que o perdão que nós concedemos seja igual ao perdão que nós pedirmos a Deus. Quando alguém vier nos pedir perdão, vamos ser rápidos na hora de perdoar e conceder a essa pessoa tudo. Não somente evitar o castigo, mas também ter a nossa amizade, o nosso bem-querer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,